Que bom que estamos no ar. O programa Enivaldo do Vale, pela Rádio Trianon, AM 740. E temos aqui na direção, como na chefia da direção, Sérgio Souza. Na técnica temos Juca Felizmino e o Fabiano. E temos aqui a companhia do Joaquim, que está sempre animadinho, sempre caprichado, né? Então, o programa Edivaldo do Vale tem o objetivo de divulgar a psicanálise e também pelas redes sociais, pela rádio e pelas redes sociais. Queria saudar o pessoal que já nos acompanha, o Marley do Vale, lá de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, meu irmão, saúde, paz e fé na bagagem. E também a gente toca música, né? O assunto aqui abordado, você pode questionar, pode perguntar, pode acrescentar e pode refutar através da escrita. Operadora 11 99290 7474 9927 290 7474. Hoje nós vamos abordar um tema importante para a psicanálise, que é a ética. Opa, Juca, vamos ver quem vai sair hoje. Mas vamos de música? Muito bom, muito bom, muito bom. Hoje vamos no assunto, o assunto de hoje é sobre ética. A ética na psicanálise é muito importante. Por quê? A psicanálise é um conhecimento, um saber que ajuda a pessoa a pensar as suas emoções, pensar as suas ações, pensar as suas dores, pensar as suas alegrias, pensar as desilusões, enfim. E a pessoa começa a se ver, né? A se ver, e junto com o analista, né? A pessoa começa digamos, a evoluir, a administrar o que ela tem dentro de si, qual é a sua história. O conteúdo da sua história, você começa a administrar olhando para si e começando a, digamos, remanejar aquilo que traz dor, sofrimento, conflito, enfim. Por isso, a ética é um tema importante, né? Por quê? O que é ética? Ética é um comportamento, digamos, em que está presente em todas as raças. A ética é um conjunto de regras, né, normas, que rege uma comunidade, um bairro, uma cidade, uma nação, e de acordo com a sua gente. É interessante que eu andando lá para a Europa, no trânsito, em uma cidade, é uma coisa. A norma é diferente de outra cidade de outro país. Tipo, em Espanha, ali tem uma norma que você está na rotatória, a preferência é sua. E lá em Portugal, a poucos quilômetros dali, há outra regra, né? Depende do povo, da raça, enfim. Mas ela existe, né, em todo lugar. E também a ética é um princípio que ajuda você a perceber o mal e o bem, é errado, o certo, digamos. É a maneira de pensar, a pessoa pode ser ética, né? É o jeito dela pensar, é o jeito dela se expressar, enfim, quando a pessoa conversa, conta um assunto, sobretudo uma pessoa que é, digamos, narcisista, ou um psicótico,
que ele acha que pode tudo, tem que levar vantagem em tudo. O teu mundo interior precisa de criar uma condição de seus desejos em serem realizados no exterior. Então, eu preciso de alguém, de um lugar, ou de alguém vulnerável para mim se realizar, ou para meu projeto concretizar. E a pessoa, quando expressa, você já percebe como que é o campo ético na vida da pessoa, né? Então, ética é uma palavra de origem grega, não é? Que pode ser traduzida como costume, ou como propriedade, ou como propriedade, né? Que interessante, de caráter, né? Ô, Juca, quando fala para você que uma pessoa não tem caráter, o que é que você pensa? Você pensa negativo, né? A pessoa pode é, ter o seu costume e ter caráter, né? O que ele fala, ele cumpre, né? Na questão do caráter, é interessante. Então, ética pode ser a pessoa ética, a pessoa, digamos, que tenha caráter. De qualquer forma, ser ético, não é? É um jeito de agir, de se comportar, digamos, direito, digamos assim, proceder bem, não é? Sem prejudicar os outros, sem enganar, sem criar falsas, digamos, perspectivas, enfim, né? A pessoa em que é ético, ela tem a tendência de se colocar no lugar do outro, respeitar o limite do outro, o espaço do outro, respeitar, né, o pensamento do outro, né? Não ser ético, digamos, é estar, digamos assim, bem mais tranquilo, né? Bem mais tranquilo com a sua consciência, digamos assim, né? Com a consciência pessoal, é cumprir, digamos, os valores da sociedade que você vive, né? Se você está em uma sociedade nova, em outro país, em outra comunidade, você precisa de viver o costume daquele lugar, senão você se torna, digamos, uma pessoa, digamos, que comete infração, né? Que comete, digamos, atos que podem ser atos reprovados. De qualquer forma, é interessante, não é? Em que onde você mora, você trabalha, tem as normas. Você que mora em prédio, você que mora em qualquer lugar, né? Digamos que você coloca o som a uma altura, né? Digamos que, que incomoda o outro, né? Por isso que no condomínio tem norma, tem leis, tem sinalizações, né, nos lugares, enfim. Eu acho que, né, a questão da ética, digamos, é um conhecimento, digamos assim, em que precisaria de estar bem, um conteúdo deveria estar bem assimilado em qualquer profissão, em qualquer ambiente que você possa, então, estar. Ética é tudo que envolve, digamos, a integridade da pessoa, não é? A pessoa que tem o direito de ser, digamos, respeitada, valorizada, não ser prejudicada, integridade, digamos, naquele sentido, não é? De que você não pode sofrer bullying, que você não pode também nem cometer bullying, enfim. De qualquer forma, a integridade é você, e ético é você, a pessoa ética é ser pessoa, digamos, honesta, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Não, tipo, a pessoa virtuosa por natureza,
em qualquer lugar. Ela não precisa do guarda do trânsito para cumprir a norma do trânsito. Ela, ela não o aluno, digamos, virtuoso, ele não precisa do professor ficar vigiando se ele está colando, né? Ou se você trabalha numa sessão, você precisa ter um encarregado, se o encarregado não está cobrando, você não faz o serviço, você dificulta. Ah, não tem ninguém olhando mesmo? Não vamos fazer isso. Então, ser ético, ser virtuoso, é você ser justo, honesto e bom em qualquer circunstância, diante da pessoa, diante do estranho, diante do responsável, do chefe, enfim. De qualquer forma, a pessoa ética, né, digamos, digamos, uma, uma, uma peça fundamental na engrenagem de uma família, de uma comunidade. Uma pessoa ética é importante na engrenagem, né, de uma empresa, ou de um departamento, de funcionamento, enfim. De qualquer forma, em qualquer situação, você precisa ser ético, ou então vai ter que pagar multa, ou, enfim, ou então ser penalizado por alguma coisa. É interessante isso. De qualquer forma, ética é tudo que envolve a integridade, é ser honesto em qualquer situação, é ter coragem para assumir os seus erros, é ter coragem também de decidir, de tomar decisão. Ser ético é ser tolerante, tolerar o outro, porque se você não tolera o outro, né, e você acaba, digamos, se tornando outro, ou pior do que o outro. Lembra daquela frase que Joaquim deve ter ouvido isso na Bahia, essa frase, esse provérbio, digamos, quem briga com o louco é mais louco ainda. Hã? Já viu isso na Bahia? Eu já ouvi. Hã? Quem briga com o louco é mais louco ainda. De qualquer forma, é você saber que decisão você toma diante de alguém que te incomoda, né? Que te aborrece, enfim. Por isso que e a psicanálise tem a missão de trabalhar esses conflitos internos e externos. Por isso a ética, na minha formação de psicanalista, tem um módulo sobre ética, da importância da ética. Você ser ético, até contigo mesmo. Né? Quando você vai fazer análise, se você mente, esconde, ou se não quer falar, enfim, você acaba falando um pouco pela postura, pelo olhar, pelo comportamento corporal, pelo gesto, pela tonalidade, pela fala, pela gagueira, pela tosse. Ou então, quando você fala de alguma coisa, mas você está com outra coisa na cabeça. Né? Enfim, é interessante. Né? É interessante que a psicanálise ajuda a gente a, digamos, a desviar daquilo que pode remanejar da nossa frente aquilo que traz conflito, dores e, digamos, doenças. E a ética é uma, é uma dimensão do conhecimento que ajuda a gente. Né? Ser ético é você ser flexível, ser, não ser pau e pedra, né? Ser mais flexível, digamos, aproxima, sabe, aproxima, digamos, do entendimento, do contentamento, aproxima, digamos, do caminho das decisões,
em que pode harmonizar a convivência entre as pessoas, na família, na sociedade, enfim. Ser ético é você ser humilde. Aqui eu achei interessante, eu vi uma entrevista, não sei se foi uma entrevista, eu vi esse fato, numa entrevista, assim, que um grande, famoso escritor e ator de filmes, enfim, ele estava em uma comunidade na África, andando lá. De repente saiu de uma cabana, alguém, você é fulano, é cicrano, ficou empolgado. E eu assim, poxa vida, eu estou na África e saiu um menino lá, um rapaz, de uma cabana, de um lugar pobre, me falando meu nome, empolgado comigo, enfim. Então, quer dizer, eu fico muito contente. Aí alguém perguntou para ele, qual é a razão de você fazer, tudo que você faz tem sucesso? Você coloca a mão, você vai fazer, tem sucesso. Ele disse assim, sabe, é porque eu sou humilde, né? Eu sou humilde. Todo dia eu tenho humildade de aprender alguma coisa, de aprender, de estudar, de fazer livros, fazer filmes, humildade de aprender. Então, pessoa ser ética é também ela ser humilde, porque a pessoa humilde, ela aprende com criança, ela aprende com um estrangeiro, ela aprende com a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, né? Situação de desprezo, no, digamos assim, considerada no lugar pior do mundo. Né? Às vezes a pessoa está ali e ela tem comportamento ético, ela ajuda, ela é flexível, né? Ela às vezes dá conselho, enfim. Embora a psicanálise não é um saber de dar conselho. A psicanálise não é de dar proposta para você, receita para a pessoa seguir. É para juntos, né, interpretando assim, a pessoa começa a ver qual é o conselho que ela dá para ela e que ela tem coragem de agir. Aí ela começa a conviver com o diferente, com as dores, e mais sem sofrer, né? Sem sofrer, sem muita ansiedade, sem muita, digamos, tempestades. De qualquer forma, ser humilde é uma. Eu escrevi uma vez, eu já li isso em algum lugar, enfim, nem leio direito, que a humildade aproxima da verdade, do que é bom, do que é justo, do que é edificante. Todo ser ético reflete as suas ações. Digamos que a pessoa ética, ela mora em um lugar, trabalha em um lugar, e ela pode voltar para o mesmo lugar que ela tem portas, digamos, abertas. Isso é ético, né? É você pensar e fazer bem, né? Ser ético é você não fazer mal para o próximo. É você ter, digamos, consciência limpa. Digamos que a ética, ela é para estar em todo lugar. O que é mais difícil, o que é mais embrutecido, né, é a pessoa que não é ética como o religioso, né, que não é muito ético, ele acaba, digamos, ele acaba fazendo tudo do que acha que é
prejudicial ao teu outro, e em nome de Deus, né, até. E quando ele é ciumento, invejoso, né? Tem inveja do outro, ele quer aquela inveja, não inveja imitativa, construtiva, mas aquela inveja psicótica, doente, perversa, nociva, né? Que ela acaba com a vida alheia, né? E ainda achando que ele está agindo em nome da pureza. Né? Então, interessante isso. A ética também tem muito a ver com o comportamento dos governos. Né? Vamos falar mais um pouco disso. Mas, de qualquer forma, ser ético é não querer o mal para ninguém. É, digamos, ter consciência limpa. Juca, podemos ouvir mais um pedaço de música? A gente não pode tocar muito, não, senão cai aqui, viu? A rede social. Que bom, que bom, que bom, que bom. Queria muito agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Olha, tem a Paula, Rubio, um abração para a família inteira. Paula, que bom. Tem a Vânia, Ana Alice, a Dinalva Mendes, minha prima, a Vânia, minha irmã, tudo lá no extremo sul da Bahia. Saúde, paz e muita alegria. Olha, os assuntos abordados aqui você pode refutar, pode questionar, pode acrescentar, e pode perguntar por escrito, né? Pelo WhatsApp, escreve aí, operadora 11 99290 7474, 99290 7474. A pessoa, nós estamos abordando hoje nesse programa, digamos, o assunto da ética, um pouco no prisma da psicanálise. É interessante isso, olha, a psicanálise, é importante na psicanálise o inconsciente, aquelas coisas que estão arpadas desde quando a gente nasceu, e o conteúdo até a gente nascer, a gente vai tendo coisas em que a mãe da gente vive, enfim, alegrias ou não, na gravidez, quando a gente nasce, quando criança, quando adolescente, enfim. Então, vai acumulando coisas. Castração não pode, pais e mães, adultos que criam ruídos, brigas quando bebe, quando tem vícios, enfim. Então, a criança, a pessoa vai acumulando tudo, guardando. O inconsciente nosso é um depósito, digamos assim, de todo o conteúdo que a gente recebeu na vida, e nele pulsa desejos. Fica pulsando, como um vulcão. Sabe, pulsa desejo? Né? Quando você, às vezes, está dormindo, você sonha com cada coisa, ou então quando você vê algo que te incomoda, você dá uma vontade de esganar alguém, de punir, né? Ou então você tem um desejo de abraçar, de acolher, de ficar, enfim. Então, nosso inconsciente tem desejos sem razão, sem critério enfim, e sem lógica, é irracional. Mas tem a parte da nossa mente que é chamada de pré-consciente, ou melhor, vamos dizer que é o ego, a parte do ego, ele tem que controlar. Nem tudo o ego que os desejos nossos entra em confronto com a realidade. O ego é a realidade. Ele, ele recolhe, ele libera ou não. De repente, a pessoa meio, digamos, imatura, infantilizada, não importa a idade, tá? Uma pessoa histérica, né? Os desejos dela vêm à tona. Ela fala, ela grita, ela cobra, ela nem conhece as pessoas, os assuntos, e já julga, vive julgando, sem conhecer a fundo, nem se aquilo é verdadeiro, se não é. Ela vive agoniada e histérica, enfim. Mas isso, o ego, permite que isso aconteça. Então, a psicanálise trata disso.
comportamento da pessoa tem muito a ver, né? A pessoa que tem um ego, digamos, maior do que o mundo, né? Ela quer tudo e pode tudo, né? Bom, enfim, ela entra em dívida, ela entra em desespero, ela não é de confiança, ela não tem um caráter, digamos, tem um caráter meio duvidoso, enfim. Mas também tem outra parte da mente da gente, em que é o superego. Então, o Freud teve a grandeza de deixar isso, esse mapeamento da mente, que o superego é aquela parte da proibição, que cria culpa, que cria castigo, né? A pessoa tem um ego, digamos, primitivo, rigoroso, ditador. Ixi, ela castiga o outro, ela castiga a si. Às vezes nem a si mesmo, ela se engana e sofre também junto. Né? A pessoa que vive reprimindo, enfim. De qualquer forma, que o ego briga, sofre com o superego, né? E aí as instâncias não estão, digamos, em harmonia, a pessoa fica doente. Ou pessoa que tem o superego ou ego muito permissivo, né? No pessoal, no coletivo e na sociedade. Tipo assim, numa guerra, quem apoia, né, injustiças sociais, né? Então, tudo isso faz a vida social, né, ser conflitar, digamos, viver em constante conflito. Né? A questão de posses, de apego, né? Não é flexível nada. Faz-se guerra. A gente pode ver o mundo hoje, o cenário do mundo. Uma falta de ética, uma falta de valores, o mal instalado, né? Fazendo espetáculo de horrores em tanto lugar. E nas dimensões pequenas também. Enfim, de qualquer forma, né, então, a ética tem muito a ver com o mundo interno da pessoa. O mundo, os desejos da pessoa. De qualquer forma, a psicanálise tem a intenção de ajudar você a pensar os seus desejos, as suas emoções, as suas frustrações, as suas ambições. E aí você pode, digamos, chegar a um estágio, você mesmo tem que decidir e opinar e abraçar um caminho, né, trilhar pelo caminho que você vai ter lazer e vai ter amor a si próprio e também bem-estar. De qualquer forma, na ética, digamos assim, vamos pensar a ética no profissional. Um profissional deve saber diferenciar, não é, o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Né? Pode ser que ele tenha um princípio, não é? Ele tem um jeito de estabelecer regras, não é? Do seu jeito moral de ser. Mas também, sabe, que tem fronteiras, né? Tem espaços. A moral é uma dimensão da pessoa que diz mais a pessoa, né? Mas a ética é outra, é um jeito de você pensar, né? O Estado, a convivência social, a convivência, né, na sociedade, em relação ao outro. De qualquer forma, em todo lugar tem as suas normas, o jeito de, né, da sociedade funcionar de forma organizada. De qualquer forma, tem muitas propostas que podem parecer justas, né, ou injustas. Depende dos, dos, dos vereadores, digamos, das leis, dos vereadores que você elegeu. Depende muito dos deputados estaduais, federais, que você elegeu. Eles vão fazer regras, normas, leis, vão
fiscalizar o Estado, o governo, o executivo. Às vezes eles fazem conluio entre eles. Basta você ver hoje as normas que tem, o que acontece. No caso aqui de São Paulo, choveu aí. Que dia que teve a chuva forte? Foi no sábado, né? Na sexta. Hoje é terça-feira. Até hoje tem gente que não tem energia ainda. Né? Aí vai para a televisão e fala que oh, você é meu cliente, você é nossa preferência, nós gostamos de você, estamos para te servir. E depois você vai, eu estava vendo hoje, essa empresa que administra a energia aqui em São Paulo, ela faturou muita grana, muita grana. Aí vai ver, ela diminuiu os funcionários. Eu vi hoje no rádio. Diminuiu os funcionários. Por quê? Mas ela é ética nos discursos, na prática. Mas na prática é completamente diferente. Né? Não tem contingente, não tem gente preparada para resolver uma emergência dessa. E aí é uma empresa, digamos, privada, que comprou do Estado o direito de administrar. E você pode ver, viu, Juca? Geralmente assim, o governo vende uma empresa para os empresários. Se dá lucro, eles ficam. O dia que não dá mais lucro, eles decretam a falência e jogam para o governo de novo. Quem paga é o dinheiro do povo. Né? Isso não é ético. Está cheio de pessoas formadas, intelectuais, aí trabalhando para esses grupos que pagam mais. Falam o que eles querem, não que é ético, que é justo. E a vida do povo? E a vida alheia? E a vida do próximo? De qualquer forma, falar de ética é também, digamos, não é ser simplista ou medroso, é interpretar a realidade. Até na psicanálise, para você ter, digamos, evoluir na psicanálise, você tem que enfrentar a você mesmo como você é. Se você não é tão ético, você vai analisar você. A psicanálise não tem o objetivo de julgar nem de condenar, mas o direito de interpretar e também ajudar as pessoas. Eu gosto muito de uma expressão que eu vi uma vez, né, do Caligari, que morreu, grande psicanalista, escritor. Ele dizia, contar do Caligari, né? Ele dizia: eu vejo o mundo com as lentes da psicanálise. Né? Ele vê a religião, vê a política, a cultura, ele vê a técnica, ele vê os costumes com a lente da psicanálise. De qualquer forma, a gente precisa de colocar isso. Mesmo porque o político hoje se tornou uma profissão. Né? Não é uma doação, né, de vida para administrar o bem comum. É uma profissão de estar em ascensão em toda na vida de fama e também na vida econômica e na vida de prestígio, e para isso precisa de uma mídia, né? De uma mídia, de uma falácia, é falácia pura, né? Engana a gente. A gente vai lá, assina um contrato, né, nessas internets, tudo que a gente precisa de usar, mesmo empréstimo de banco, ninguém lê aquilo lá. O povo não consegue, a letra é tão pequenininha que a gente não consegue ler, não tem nem tempo. E é assim que a gente toca a vida. De qualquer forma, a ética precisa de ser uma, digamos, uma presença valiosa e também valorizada, né, na vida pessoal e na vida coletiva. Não, quando a pessoa se forma em qualquer curso universitário, não tem um juramento ético que você vai fazer aquilo, que você vai cumprir as leis, que você vai servir a profissão, enfim, tem aquele compromisso ético como um ritual, faz parte de um compromisso. Né? E, de repente, você, né, aquilo lá é um rito, não é só rito.
também é para ter um conteúdo que é para ser lembrado e valorizado. De qualquer forma, a gente precisa de ver que a profissão, a ética profissional tem que entrar na reflexão. Né? Por que você escolheu essa profissão? Né? Vocês têm profissão que você tem dever obrigatório, obrigatório, né, de atender. É obrigatório. Você é médico, se você é qualquer uma profissão, você é mecânico, se você é, digamos, psicanalista, você tem uma obrigação ética de normas, né? Enfim, eu lembro de uma pessoa que falou assim, oh, eu estou conversando com você aqui, mas não fala nada para ninguém, porque se o instituto da minha profissão, né, a entidade que rege as normas da minha profissão, souber que eu estou fazendo isso, eles caçam a minha carteira, a minha condição de profissional. Eu não posso. Né? Aí eu dei uma, uma briguinha de leve com essa pessoa, briga daquele sentido, né, de reclamando, enfim. Ela ficou indignada, não quis mais nem saber de falar comigo, né? Como dizia um, um, um bispo, ele falou assim, eu não quero nem saber se eu estou agradando os outros, eu quero saber que eu estou seguindo o evangelho, eu quero saber que eu estou fazendo certo, né? Eu vou seguir Jesus, mas não vou seguir, mesmo com cruz, mas eu não vou ceder essa gente, sabe, hipócrita, enfim, vazia, enfim. De qualquer forma, ele tinha uma postura difícil de convivência, mas ele era, digamos, ético, até onde a gente conseguia perceber. De qualquer forma, digamos, né, quando um jovem escolhe uma carreira, não é, por dinheiro, para ganhar mais, né, pode ser, para ganhar mais. Mas em qualquer carreira, profissão que ele for seguir, ele tem que cumprir valores e éticos também, né? Ele tem deveres também como profissional. De qualquer forma, é muito importante a gente lembrar, né, que quando o profissional se forma no nível universitário, na verdade, ele faz um juramento, né? Ele faz um juramento que significa um comprometimento com a profissão. Então, veja bem a importância da ética, a gente nem pensa muito, mas ela está aí. Então, na psicanálise, ela valoriza muito essa dimensão da adolescência. O período de latência, digamos, de 6 até 9, 10 anos, que a pessoa começa, o pré-adolescente começa a pensar no que vou fazer. Ela fica meio retraído, ela fica meio, o adolescente fica, digamos assim, meio digamos, não é deprimido, né? Mas introvertido, pensando, né? De repente, quando ela chega na puberdade, ela vai se revelando, mudando a voz, o corpo, a postura, né? Enfim, começa, tanto menino como menina, tudo isso tem muito a ver. Né? O que eu vou fazer? Qual é a minha postura? Enfim, por isso que às vezes as pessoas falam coisas absurdas, que adolescente não é adolescente, é aborrecente, porque questiona tudo, não é? Né? Ou então faz de conta que eu estou escutando, né? Mas não estou. De qualquer forma, a gente precisa de trazer a ética para o campo da reflexão, ou trazer a ética pelo campo também da ação, tanto sua, minha, e do político, do religioso, de todo mundo, de qualquer, de qualquer, de qualquer profissão. É interessante que outro dia, meu carro
Eu saí na rua, quando fui ver, o carro estava com o pneu furado. É verdade, 100% sem ar. E eu não percebi. Daí, quando eu percebi, no painel, saiu lá e eu fui procurar uma borracharia. O rapaz foi tão legal, tão competente. Estava atrasado para uma reunião. Eu achei o cara ético, viu? Cobrou o mesmo preço que cobra para todo mundo, fez rapidinho, alegre. Mas depois, sabe o que ele falou? Rapaz, graças a Deus que seu pneu furou. Eu falei assim, que negócio que é esse? Ainda bem. Mas por quê? Se você não for o teu pneu, como que eu ia pagar a minha conta, a minha janta? Hã? Perfeito? E eu, simples, mas bem-humorado, que deu graças a Deus que eu passei o apuro no sufoco. Então, olha bem, a cosmovisão que ele tem, a necessidade que ele tem, o desejo que ele tem, a presteza que ele tem, a importância que ele tem, só isso daí dá um capítulo, né? Dá um poema, dá um conto, dá uma crônica, enfim. De qualquer forma, a gente precisa de não ter medo, não ter preguiça de pensar. Outra coisa, se a gente não quer pensar, a gente fica o tempo todo passando mensagem para cima e para baixo, olhando no celular, olhando o que quiser, às vezes aquilo que dá vontade, que não te acrescenta nada de ético, nem de justiça, e nem de conhecimento, mas só de um passatempo. Também é interessante pensar isso. De qualquer forma, tem ética social, né? Tipo assim, uma ética social. Tem um grupo que fez um trabalho de reivindicação de moradia em um terreno amplo, né? Ficou anos e anos lutando. Joaquim manja disso aí, né? Negócio de moradia, enfim, moradia popular. De repente, o pessoal investe, faz reunião, faz discussão, vai na prefeitura, vai na Câmara, traz advogado, conversa, fala com o dono do terreno, tenta negociar com o governo, enfim, faz uma luta. Daí, na surdina da noite, escondido, a liderança vai lá e negocia, né? Recebe uma grana e desmobiliza o trabalho coletivo. Né? Se vende. No meu tempo de militância, a gente chamava isso de pelego. Né? O cara se vende. E aí, a ética social foi para o beleléu. Uma pessoa sem caráter. É interessante, né? O Freud ficava preocupado, ele achava que a ética tem muito a ver com o inconsciente, muito a ver com o ego, muito a ver com o superego, que pune, que briga, que cria norma, que proíbe, que cria culpa, enfim, e a pessoa vive muitas vezes deprimida, abatida, ou se sente inferiorizada, incapaz, a vida inteira. Ela é incapaz. Ah, coitadinho de mim. Você viu essa expressão? Eu já. Ah, coitadinho de mim. A pessoa já se coloca em uma situação de, de, de pessimismo, de inferioridade. Ou tem gente que faz tudo o contrário. Vive no mundo da lua, falando uma realidade e vive outra. Viu aquela expressão que você come, como é que é? Mortadela e a rota caviar? Quer dizer, fala de peru, mas você come pé de frango só, não come peito, né? Aliás, até pé de frango hoje não está barato, não. O ovo também subiu muito. De qualquer forma, toda essa questão tem muito a ver, não é, com a questão de moral e também a questão ética.
não é? A ética do trabalho. Ética do trabalho. Alguém falou assim, eu trabalhei tantos anos, meu patrão era tão bom, tão meu amigo, e eu confiava tanto nele. Né? Depois de trabalhei 10 anos, quando eu saí, ele não pagou meu IPS, não, moço. Eu não posso aposentar. E o meu patrão era bom. Comia, tomava churrasco com ele e tal. Enfim, já viu aquela música lá, eu falo sempre disso, viu? Temos que tomar cuidado com maldade de gente boa, né? Com gente antiética, né? Você confia na pessoa, pode ser parente, irmão, quem for. Confia nele, manda ele comprar um negócio para você, chega ele te engana. Né? Quer dizer, na Bahia, na Bahia tem um nome, esse é um nome feio, viu? Mas existe gente assim, que engana. Você pensa que... né? Enfim, tem aquela expressão também, que tem pessoas que gostam de ser, digamos, masoquistas. Gostam de sofrer. Tem prazer em sofrer. E tem o sadismo. O sadista, na psicanálise, é aquele que goza, que tem prazer quando ele bate no outro, quando ele faz o outro sofrer, né? Quando ele vê o outro perder a dignidade no olhar dele, aí ele fica alegre, comemora, abre o vinho e não sei o quê, enfim. Olha o que esse cara faz. O que o ser humano faz? Mata o outro. Eu lembro de um conhecido que foi sequestrado e ele levou o dinheiro que ele tinha que ele colheu durante o dia nos seus comércios e o pessoal sabia que sequestrou ele. Quando viram que ele estava com aquele dinheiro no bolso, eles fizeram um culto a Jesus. É verdade. Fizeram um culto. Joelharam, falaram Jesus. E a outra, agora nós vamos gastar dinheiro com a mulherada, com a bebida. Fica cuidando deles aqui, que nós estamos com a grana e fizeram um culto. Qual é a ética que tem? Que alegria. Enfim. Então, a psicanálise olha para isso que eu estou falando é fato. Não, eu tenho o direito de não falar nomes e nem a fonte, mas isso é real. Não é criacionismo, não é invenção. E nesse mundo, digamos, em que tem gente que bate no peito, que reza, mas tem uma maldade, não é? Enrustida, perversa, não é? Como dizia meu pai, eu vou falar essa expressão aqui, que meu pai tem 97 anos, mas enquanto ele falava, quando estava bravo, né, ele dizia assim, de gente de boas intenções, o inferno está cheio. Só tem boa intenção, mas a intenção dele, né, não tem nada de ética, tem maldade. De qualquer forma, a gente, a ética no trabalho, digamos, a ética na família, né? Quanta violência existe na família, quantas guerras, né? Tudo isso se pulsa de dentro da pessoa. Por isso que não é para condenar, mas é para ajudar a pessoa a enxergar como ela é. Não é para condenar e nem é para julgar, mas é para ajudar a gente não ser simplista e o que acontece interpretar. O tempo passa tão rápido, tão rápido. Podemos ouvir mais uma música? Aliás, não uma música, é um pedacinho só, né? Que bom, que bom, que bom. O conteúdo aqui deste programa você pode refutar, pode acrescentar, pode perguntar, escrito pelo WhatsApp, tá? Escrito pelo telefone, no WhatsApp. Operadora 11 99290 7474. 99290 7474. Se você quer escrever livro, comprar livro, inclusive os meus, procura na internet aí, Edicom.
editora Edicom. Lá você vai encontrar a Valentina, que vai fazer contigo um tratamento bom. Nós estamos discutindo nesse programa de hoje a ética. A ética, digamos, é um saber, um conhecimento, né, de interpretar ou de questionar o que está aí para a gente enxergar os fatos reais, seja de guerras, seja de corrupção, seja da religião, seja da profissão, ou seja, enfim, né, de qualquer assunto. A ética precisa ser, digamos, divulgada e utilizada. De qualquer forma, uma pessoa ética deve, né, sempre prestar atenção nos valores. Né? Ser ético é agir sem prejudicar os outros. Há algumas características básicas da pessoa ética, é ele ser bom, em qualquer lugar. Ser bom por ter virtude, por, sabe, por, digamos, pensar o que fala, pensar o que sente, pensar as ações, enfim, com não ir por impulso cego. Né? De qualquer forma, ser ético é você ser correto, né? Ser justo, ser adequado. Né? Não aparentar ser, mas ser de fato. De qualquer forma, além da pessoa ser. Cada pessoa tem a sua individualidade, a sua, digamos, impressão digital, a sua subjetividade e também os seus valores, os seus princípios. E um princípio ético ajuda muito, né? Ajuda muito. Digamos assim, em qualquer situação de negócios, de viagem, de oportunidade, você, sendo ético, você terá, digamos, né? Você terá um legado, você deixará uma lembrança, né? Uma confiança. Ser ético é ter com vontade e tomar decisões, mesmo que seja, né, contra, né, a opinião alheia. Né? Você vai no lugar, todo mundo está com opinião imatura, errônea, e a pessoa, todo mundo pensa assim, eu vou atrás. Todo mundo passou mentira para frente, fake news. Eu também vou passar, está na onda, está na moda. Né? É importante da gente ser tolerante. Às vezes até com a gente mesmo. Né? Antes de julgar, que não deve julgar, mas procurar conhecer as pessoas, né? Agir de acordo com os princípios, sempre saber que é muito importante estar disponível para todo dia uma coisa nova aprender. Hoje, no mundo da internet, precisamos muito demais do compromisso ético, sobretudo quando trabalha em casa, né? Não vai mais na empresa, muita gente trabalha em casa. Questão ética. Porque trabalhar em casa, você não vai gastar papel higiênico da empresa, nem água, nem luz, não é? Entendeu? E o tempo, do horário que você está trabalhando, equivale o quê? Enfim, né? Então, muda os horários, as distâncias de locomoção, enfim. Tudo isso é importante avaliar, né? A remuneração, o ganho, o ambiente de trabalho, a questão ética dos motoqueiros, dos aplicativos. Nós temos os motoristas que ouvem a gente, os porteiros, não é? As profissões, enfim. Tudo, a questão ética, né, às vezes cria conflito
e aborrecimento se há injustiça. Precisamos sempre de avaliar, interpretar o mundo que a gente está a habitar. Queria muito agradecer todo mundo, viu? Olha que está na internet, a Edneia, a Luzi, a Luza, também o Gustavo, a Isis, a Luci, todo mundo que acompanha a gente, saúde, paz e fé na bagagem, e com muito entusiasmo, na próxima terça a gente volta com mais.